esse texto porque penso que ele, ao mesmo tempo que ele é muito oportuno para os dias atuais, ele é difícil de ser pregado e de ser aceito por quem vai ouvir. Principalmente o versículo 12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. E ao decorrer da mensagem, os irmãos vão entender porque eu estou dizendo que é difícil. Até mesmo de assimilar. Principalmente porque nos dias de hoje, nesses últimos dias, segundo o Senhor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Então, como que eu vou conseguir conciliar eu não entender que eu devo lutar contra a carne e o sangue, quando, na verdade, eu percebo que na carne e no sangue existe um esfriamento do amor? Fica meio difícil. Mas, amados irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 10, a primeira coisa que ele diz é: quanto ao mais, irmãos, ou seja, a primeira coisa que vocês devem fazer é ser fortalecido no Senhor. Nós não somos fortalecidos em outra pessoa, senão na pessoa bendita de Jesus. Não existe crente que consiga ter forças que não seja no Senhor. Temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É baseado no poder de Deus que o crente vence. O crente não vence baseado em sua influência ou na influência de outrem. O crente não vence na força do seu braço. O crente não vence na persuasão de suas palavras. Ele vence na força do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: olha, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Até aí está muito tranquilo. Nós estamos completamente entendendo isso fácil, e eu vejo que a igreja está recebendo isso tranquilamente. É fácil, Robson, discernir, e talvez seja até mais tranquilo de eu pôr em prática isso aí que você está falando. Amém, glória a Deus. Continue assim até o final da pregação. E aí ele diz que quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, os irmãos também já entenderam: eu tenho que me revestir de Deus, amém. Aí ele começa, irmão. Aí ele começa. Um dos pontos mais difíceis, talvez, da igreja, do cristão compreender e até aceitar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades. Eu vou tentar ser bem claro. O que Paulo está dizendo aqui para mim e para você, disse para a igreja de Efésios, é o seguinte: quando uma pessoa no teu trabalho
direcionar a tua luta na pessoa, tu perdeu a batalha. Já. E eu lembro disso, irmão. E ele perguntou. E aí eles chegam, dando uma de bom amigo, e falam para Jesus o seguinte: olha, sai daqui. Sai daqui porque Herodes quer te matar. Sabe qual foi a resposta de Jesus para os fariseus? Avisa aquela raposa. Jesus não responde, avisa Herodes. Não. Jesus fala, avisa aquela raposa. Jesus não direciona a batalha com a carne nem com o sangue, com a pessoa de Herodes. Herodes, irmão, a batalha de Jesus era muito maior. A batalha de Jesus era para comprar a igreja, comprar todas as almas que fossem crer nele. O plano de Jesus era muito maior. Jesus não estava preocupado com Herodes. Então ele fala raposa. Ele não direciona no âmbito humano. Diga àquela raposa que hoje e amanhã eu vou curar, vou libertar, vou fazer a obra de Deus. Acabou. Por quê? Porque se ele direciona, se ele fala para os fariseus que não eram amigos, eram inimigos, se eles falam assim, ó, diga para Herodes que depois eu me acerto com eles. Os fariseus iam voltar e iam falar assim, ó, ele já está querendo fazer aí uma guerra civil, igual os macabeus, então ele está querendo aí se rebelar. E o plano de Jesus nunca foi, irmão, querer tomar o governo de Israel humano. Nunca foi o plano de Jesus querer se assentar na cadeira de Moisés, ou ser um sumo sacerdote renomado, ou um profeta renomado, ou tomar o assento de um escriba, de um fariseu. Nada disso. Jesus tinha um plano. E o plano dele era fazer a vontade do Pai, que era morrer na cruz. Então Jesus, ele não parou para ficar debatendo. E isso é muito importante para nós, irmãos, entendermos que a batalha é espiritual. O rapaz me perguntou aqui, ele falou, qual é o tema? Eu falei, nossa batalha é espiritual. A tua batalha não é contra teu esposo, contra teu marido, ou contra tua esposa, ou contra o teu vizinho, ou contra o teu chefe, ou contra o teu irmão. Não é contra ele.
A tua batalha é contra os principados e dominadores, é contra o inimigo. É assim que tem que ser, irmãos. Eu, no meu trabalho, nunca cheguei, até hoje, onde eu estou, nunca cheguei atrasado. Toda vez que eu vou assinar minha folha de ponto, não tem nenhum minuto de atraso. Eu sempre bato a digital, né? Nem cartão ou mandar alguém bater para mim, não, é digital. Ou seja, eu tenho que estar presente. E um belo dia eu subi e eu inverti. Eu sempre chego, bato, eu tomo café, bato o meu ponto e vou para o setor trabalhar. Só que nesse dia eu inverti, porque o rapaz do merchandising não estava no local e eu precisava imprimir algumas coisas lá. E não tinha como, a impressora desligada, tudo desligado, eu falei, então não vou nem lá. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Vou bater o meu cartão e vou subir rapidamente tomar café, eu não vou nem parar, porque já que eu bati o cartão, eu não posso ficar lá parar. E aí peguei um café e voltei. E o chefe, que é muito meu amigo, mas naquele dia ele virou e falou assim, olha, e eu percebi algo estranho, porque você percebe, irmão, o agir do inimigo. E eu, não, graças a Deus, eu não direcionei a ele aquilo. E ele falou assim, é certo, tá fazendo? Tá batendo ponto e tá tomando café? Eu falei, não, eu simplesmente, não. Eu falei, rapaz, eu só peguei o café aqui, já tô descendo lá, todo achado. Mas eu fiquei calado, eu fiquei chateado com aquilo, eu fiquei. Só que na minha mente eu falei, não vou direcionar isso à pessoa dele. Tomei aquilo como algo maligno, o inimigo querendo usar ele. O tempo passou, irmão, e como que eu sei que não foi ele? Olha como é que são as coisas. O tempo passou, uns dias depois, aí aconteceu um episódio lá, aí ele mais tranquilo, eu falei, agora é a hora. Eu falei assim, mas naquele dia tu foi e reclamou comigo isso. Ele falou, eu? Ele nem lembrava. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Se eu fico com aquilo, ele nem lembrava. Ele falou, não, rapaz, você, palavras dele, eu nem me preocupo. Eu falei, caraca, mas o rapaz não estava lá me reclamando comigo, dizer agora que não se preocupa. Não, com você eu nem me preocupo. Aí eu falei, tá vendo? Se eu levo para aquilo para o lado humano, se eu levo a minha luta para o lado carnal e para o sangue. Eu vi um testemunho de um pastor que alguém na igreja estava fazendo algo muito errado. E ali ele imediatamente ele falou assim, eu vou processar esse camarada, e era parente dele. Vou processar. Segundo o pastor, o Espírito Santo falou com ele, falou assim, se você processar, ele nunca mais olha na tua cara. E você vai deixar de ganhar uma alma. E aí o que ele fez? Ele pegou, foi orar e resolveu a situação. Se ele leva a batalha para o campo humano, se ele deixa na mão de outro homem para resolver, se ele entende que é carnal aquilo ali, olha aí. Me recorda agora, os irmãos também se recordam, lá na Matriz, o pastor presidente, falando que comprou um terreno, o senhor se recorda, né, meu pastor? Na Matriz, comprou um terreno, só que quando ele chega no terreno, o camarada, o terreno era aqui, reto, né? Ele tinha medida. Só que o camarada vai e faz um muro aqui, quebra. Por lei, ele tinha o direito de mandar remover aquilo. E aí ele diz que conversou com o presbítero, rapaz, leva uma marreta, quebra tudo lá, rapaz. Terreno é teu, leva, quebra tudo. Humanamente, e o rapaz já tinha até feito a casa, bem lembrado, o pastor lembrou aqui. Humanamente é o que a nossa carne vai fazer. Só que se fizermos isso, estamos levando para o campo errado, estamos levando para o campo humano. E no campo humano Deus não trabalha. Deus é do alto. Deus trabalha no alto. Deus trabalha em outro plano. E aí o pastor, muito triste, ele ouviu uma outra pessoa, e a pessoa falou assim, rapaz, ora, deixa isso assim, ora.
o tempo passou e parece que o pastor presidente ganhou aquele homem para Jesus. Se ele leva para o campo, irmão, terreno, aquela guerra judicial. Irmão, isso ainda hoje acontece, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Se você ficar levando as coisas para o campo terreno, você é capaz, nós somos capazes de não vou nem orar. Fez tanto mal para mim, não vou nem orar. Nós tem que orar, irmão. Cantamos aqui, minha esposa e eu, fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor, não vai dar para agradar o Senhor. Se você não tem fé e não tem amor, a fé é importante, mas o amor também é. O pastor tem pregado isso aí, dado aula sobre o amor. Não adianta você ser cheio de fé, mas não tem amor. Não adianta. Não adianta você ter amor e também não ter fé, tem que ter os dois. Irmãos, então, Robson, com quem é a nossa luta? O apóstolo diz, principados, potestades, dominadores tenebrosos, as forças espirituais do mal. Irmãos, o inimigo não é, o diabo não é um mito. O diabo não é uma lenda. O diabo não é um conto histórico. O diabo não é uma caricatura. Não é apenas um espírito inofensivo. Nada disso. Ele não tem todo o poder, mas algum poder ele tem. E a palavra de Deus fala assim, olha, ai da terra, porque o diabo desceu com grande fúria. Irmãos, Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. A nossa luta é contra esse inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Roubar. O que ele faz? Primeiro verbo, Jesus fala assim, roubar. Ele tira do homem a sua dignidade. Ele tira do homem a dignidade. Ele rouba do homem a alegria. Ele rouba do homem a dignidade. Ele rouba do homem a felicidade. Ele mata. Ele pode matar, literalmente. O diabo pode matar. Ele mata teu nome e pode matar sim a sua alma. Claro, com a permissão de Deus, mas ele mata. Ele é assassino. E ele destrói. O que é isso? Ele pode jogar também no inferno. Conduzir ao inferno. Há situações, como o ladrão da cruz, que a vida daquele homem, ele roubou aquele homem, ele estava matando aquele homem, mas ele não conseguiu destruir, porque ele não conseguiu conduzir aquele homem ao inferno. Jesus parou ali. Ele matou, ele roubou a dignidade daquele homem, porque para aquele homem ser preso, ele cometeu um delito. Ele matou aquele homem porque ele morreu na cruz. Ele só não conseguiu destruir, levar a alma dele para o inferno. Mas ele conseguiu fazer duas coisas, das três que Jesus falou, na vida daquele ladrão da cruz. E muitos, ele consegue executar essas três coisas. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Leva o homem para o inferno. Muitos ele faz isso. Muitos, irmãos. E ele não tem pena. O pastor fala sempre aqui, uma coisa que ele não conhece é misericórdia, irmão. E eu fico com dó. Eu fico triste de ver pessoas dizendo que fiz pacto com o inimigo. Diabo não faz pacto com ninguém. Diabo não faz pacto com homens. Ah, eu fiz pacto com ele. Não fez, amigo. Não fez. Talvez alguém tenha me vendo. Você não fez. Pela internet. Não fez. Porque ele não faz pacto com homens. Ele não sabe o que é misericórdia. Ele engana o homem.
Irmãos, e ele é tão argiloso que além de ele roubar, matar e destruir, ele tem algumas artimanhas, que é lançar dardos inflamados, lançar dúvida. Uma das especialidades dele é botar em dúvida a palavra de Deus no coração daquele que ouve. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Deus falou? Será que ele vai voltar mesmo? Será que você é crente mesmo? Será que essa igreja é de Deus? Será que você, o que está fazendo, você é certo? Ele põe dúvida. Desde o Éden ele fez isso. Começou a jogar na mulher dúvida. Ele semeia discórdia. Aí alguém vai me falar assim, mas irmão, se é o inimigo, então quer dizer que então a pessoa não é culpada se ela comete um crime. Se ela pecou contra mim ou pecou contra Deus. Foi o diabo. Negativo. Eu vou tentar ilustrar isso para você de uma maneira bem simples. Quando alguém mata ou comete um crime, isso em qualquer nação, qualquer ordenamento jurídico, tanto aqui quanto lá fora, essa pessoa, após ser apanhada, ela é interrogada. Você fez isso sozinho? Sim ou não? Alguém mandou? Mandou. Ele estava próximo? Não, não estava. Quem mandou? Fulano de tal. Fulano de tal pode não ter apertado o gatilho, pode não estar próximo, mas ele mandou, ele também vai ser condenado. Porém, não isenta daquele que puxou o gatilho sair pelas portas da delegacia e ir embora. Não, ele vai ser preso. O diabo, ele incita as pessoas a pecar. Porém, ele já está condenado por Deus. Isso não quer dizer que, se a pessoa incitada por ele comete o pecado, está isento. Não, ele te incitou, ele não fez. Ele não pegou na tua mão, ele não fez o pecado por você. Você fez. Lembra lá, no Antigo Testamento? A Bíblia diz que o profeta, ele repreende a Davi, mas antes, a Bíblia nos relata que Satanás incitou o rei Davi a fazer um censo. Irmãos, o diabo não fez o censo. Ele incitou. Ele jogou uma seta. Ele falou no ouvido de Davi. Ele induziu Davi a fazer. Ele não fez. Deus poupou Davi por ter feito isso? Foi o inimigo. A Bíblia diz que quem incitou ele a fazer o censo, a contar o povo, foi o inimigo. Você não vê nenhuma punição para o inimigo. Já está condenado, mas Deus trata com Davi. Fala assim, olha, quem mandou você fazer o censo? Escolhe aí 3 coisas. O que eu aprendo? Que não é porque é a seta do maligno, não é porque foi o diabo que está tentando fica rondando a minha vida, jogou uma seta, jogou um pensamento. Se não me falha a memória, o Dr. Mark Lloyd Jones diz que as setas, que são setas malignas, são pensamentos estranhos, que geralmente você não teria. Mas do nada vem esse pensamento maligno, seja para pecar, seja para cometer algum tipo de coisa errada, que vai ofender, que vai entristecer o Espírito Santo, é a seta maligna. E aí, irmãos, não tem para onde correr. O diabo lançou a seta. Ok. Você tem 2 opções. Repreender, clamar o sangue de Jesus, resistir, ou você vai ceder. Se você ceder, não importa que foi o inimigo que te incitou aquilo, que te induziu aquilo, você sofrerá o dano. Você vai sofrer o dano. Você vai sofrer o dano. Porque senão, irmão, nenhum de nós seríamos condenados. E a Bíblia é bem clara. Que o lago de fogo
foi feito por o diabo, seus anjos e todos aqueles que amam e praticam a mentira. De forma que, se eu amo a Jesus, eu vou fugir disso. Se eu amo a Jesus, eu vou repreender isso. Como? Tomando toda a armadura de Deus. É toda, não é apenas uma. E eu vou correr aqui. E ele diz aqui algo interessante no 18, assim, ó. Com toda oração e súplica, orando só um pouco. É isso que está escrito aqui? Orando em todo o tempo, irmão. Irmão, quando eu fiz meu TCC, minha monografia para entregar, eu não tive dúvida. Não tive dúvida. Eu fiz sobre oração. Porque muitas foram as vitórias que eu obtive através da oração. Oração em conjunto com a igreja. E aí chegou um tempo que as irmãs do ciclo de oração, o Senhor já tinha recolhido. Eu falei, eu vou ter que... eu mesmo, e eu orava e Deus me deu vitória. É orar em todo tempo, irmão. Todo tempo nós temos que estar orando. Todo tempo. E interessante que ele continua dizendo assim, ó. E também por mim. Paulo fala assim, ó. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, graças a Deus, desde convertido, o Senhor sempre colocou no meu coração orar por todos. Todo mundo. Não importa. Quem vem na minha mente, eu oro pela igreja, oro por mim, oro pela minha casa. Tem que orar, irmãos. E é em todo tempo. Porque quando você ora, você está falando com Deus e você está ouvindo a Deus. Você está alimentando a sua alma. Você está fortalecendo o teu espírito. Mas quando nós não oramos, aí você está abrindo uma lacuna para o inimigo. Você está deixando de fazer uma das coisas principais que o apóstolo diz. E ele diz assim, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para eu pregar com intrepidez. Ó, o apóstolo Paulo pedindo oração. Significa dizer que muitas vezes quando eu prego, ou outro irmão aqui prega e é bem sucedido, a igreja, porque a igreja também orou, irmão. Porque é uma batalha. O inimigo não quer que a palavra seja pregada. O inimigo não quer que a mensagem chegue ao ouvido de outras pessoas. Ele não quer que a verdade seja anunciada. E aí nós temos que estar alerta. E como que ele faz isso, irmão? Ele tenta tirar o meu foco, o teu foco, irmão. Ele tenta fazer com que você esqueça que existe uma batalha espiritual e direcione a sua guerra ao irmão, ao teu próximo. E aí vai ser fracasso total, irmão. Eu me recordo, permita-me contar uma experiência. Eu congregava numa igreja. Irmãos, olha só como a gente tem que ficar ligado com Deus. Que isso pode acontecer até dentro da igreja, tá? Às vezes a pessoa não vigia, não somos perfeitos, irmão. Não há perfeição aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Ó, antes de contar a ilustração, se não der tempo eu não conto. O profeta Jonas, Deus mandou ele pregar. Ele pregou? Falou que não ia pregar. Sabe por que ele não ia pregar? Sabe por quê, irmãos? Porque a guerra dele era contra a carne e contra o sangue. A guerra dele era humana. Ele não queria ver os ninivitas convertidos. Ele tinha ódio, tinha raiva daquele povo. Prova disso
é que quando o povo se converte, ele ora a Deus e fala: eu não falei? Não era razoável? Eu sabia que esse povo ia se converter. Ele não queria, evangelista Antônio. A guerra dele era contra o sangue, contra a carne. Mas aí, hoje, eu me fiz a seguinte pergunta. Bom, se Jonas tinha todos esses defeitos, por que é que Deus levantou logo ele? Aí eu aprendo uma outra lição. Porque Deus queria trabalhar também na vida de Jonas. Eu posso ser profeta, mas talvez eu não tenha amor. Posso ser pastor, posso ser evangelista, posso ser diácono. Posso ser indicado pelo pastor a ser consagrado, amém. Mas talvez falta alguma coisa em mim. Jonas era profeta, mas faltava amor em Jonas. Faltava o Jonas entender que a salvação pertence a Deus, e ele entendeu, ele falou assim: a salvação pertence ao Senhor. Ele mesmo vai dizer, no capítulo 2, a salvação pertence ao Senhor. Em outras palavras, ele reconheceu: não é eu que decido quem vai ser salvo. A salvação pertence ao Senhor, ele quer salvar e ele vai salvar. Mas Deus queria trabalhar em Jonas. Eu preciso concordar com o pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala que a maior obra que Deus pode fazer não é usar você para os outros, mas é trabalhar em você. Porque, irmão, preste bem atenção como que seria estranho. Eu prego aqui, presbítero, estou pregando sobre fé. Preguei para a igreja. Aí me acontece uma ocasião e a igreja percebe que eu não tenho fé. Alguém vai olhar assim: meu Deus, esse irmão é presbítero? Esse irmão pregou sobre fé e ele mesmo não tem fé. A mesma coisa Jonas, era um profeta, não tinha amor, estava sendo trabalhado por Deus e por isso que Deus enviou ele. Eu preciso trabalhar em você, Jonas. Porque às vezes a gente pensa que os pregadores pregam muito sobre a salvação dos ninivitas, mas eu acredito ali que Deus também salvou a Jonas. Jonas ali começou a se converter, a aprender a ser misericordioso. Precisa ser misericordioso, irmão. Deus, ele precisa trabalhar muitas vezes em nós, para depois trabalhar através de nós. Porque fica muito complicado, irmão. Muito complicado. E nos dias de hoje não é difícil você ver pastores, evangelistas, presbíteros, diácono, que você fala assim: meu Deus. Tu olha para a Bíblia e fala: meu Deus. Por quê? Não entendeu. Porque Deus precisa trabalhar dentro dele. O que fez com Jonas. Porque Jonas estava lutando contra a carne e sangue. Os ninivitas, ele não entendeu o plano espiritual de Deus. Irmãos, sobre a experiência que eu tive, eu estava numa igreja, e olha a importância de você não levar isso para o campo físico. E, irmãos, já passei muitas coisas dentro da igreja. Já fui em lugar pregar que o dirigente, eu fui convidado por uma outra pessoa, o dirigente ele ficou gastando tempo, e ele sabia que eu ia pregar. Gastando tempo. E eu fiquei assim: meu Deus. Confesso que a ira queria entrar e eu falei assim: Senhor, como é que eu vou subir ali e vou pregar com ira ou com raiva? Eu não posso. Senhor, se for 5 minutos, eu vou pregar com 5 minutos. E aí você lembra de outras pessoas que já contaram testemunho, eu não prego. E eu falo: meu Deus, e o que eu vou fazer? E eu fiquei calado. Por fim, me deu uns 20 minutos para pregar, eu preguei a palavra de Deus e fui embora. E eu pedindo: Deus, não deixe isso entrar no meu coração. Porque é isso que o inimigo quer, que eu direcione. E aí o inimigo vai me bloquear, vai me travar. Ele vai me travar. Num pequeno gesto ele vai me travar se eu ficar preso naquilo. E eu, graças a Deus, deixei. Uma outra ocasião eu fui pregar. Jejuei, orei em culto de domingo,
jejuei, eu orei, irmão, preparei o sermão, falei, rapaz, e nem futebol quis ver. E o meu time estava no auge na época. Eu falei, não quero saber de nada, eu quero só... Preparei o sermão, rapaz, fui pregar. Preguei. Tem um tempinho. Amém. E aí eu cheguei no culto de doutrina. Pois bem, o pastor pegou toda a mensagem que eu preguei e foi na doutrina e me arrebentou todinho. E os irmãos olhavam para mim e eu não sabia o que eu fazia, eu ficava vermelho, eu suava. E eu falei, meu Deus, eu orei, Senhor, me tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Meu Deus. E ali, irmão, eu fiquei arrasado. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, meu Deus, meu Deus. E fiquei pensando, e eu, meu Deus, vou sair, o que eu faço? Passou um tempo. Aí, para piorar a situação, houve consagração. Ó, eu não converso com quase ninguém aqui, tá, meu pastor? Ninguém. Eu não mando zap, nem nada. Eu saio daqui, eu e minha esposa vamos para casa. Mas houve consagração. Isso é bom para os obreiros ouvir. Tá, irmãos? Houve consagração na igreja. Antigamente, era permitido trabalhador ser consagrado. Lembra, meu pastor? Dentro da própria congregação. Depois mudou. Mas o trabalhador era consagrado na congregação. E o pastor chamou. Tinha eu e outro jovem, o pastor chamou. E o pastor chamou, eu era líder do jovem, junto com outro rapaz. Só que ele consagrou só o outro rapaz. Tudo bem, fiquei calado. E os irmãos, poxa, mas não foi você? Eu fiquei calado. E aí o pastor, não sei se para se justificar, ainda ele falou assim, e se Deus não colocar no meu coração, eu não consagro mesmo não. E eu não falei nada. Eu amém. Fiquei calado. Fiquei calado, irmão. Mas Deus me exaltou. Sabe por quê? O rapaz que ele consagrou se desviou. E Deus foi tirando os obreiros, tirando. Que ele olhou para o lado, sabe quem estava lá? Que ele não queria. Mas Deus queria. Irmão, era subcongregação em Alcântara, vai pregar, precisa de um obreiro, eu. Macaé, eu. Subcongregação da beira do rio, da beira da rua, eu. Fazer isso, eu. Vai lá, pode ir? Vou. Para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Fazendo a obra de Deus, irmão. E aí, Deus exaltou ou não exaltou? E eu fiquei na minha. Mas, confesso que eu achava que aquilo era pessoal. Mas quem sabe não era Deus me provando? E aí eu fiquei calado na minha e continuei, irmão. Continuei, fui lá, fui trabalhando. Sempre trabalhando na obra de Deus. Fiquei muitos anos, irmão, dando aula para novo convertido, dando aula em outros lugares, em outra subcongregação, e sempre estava lá. E Deus abençoou, irmão. De maneira que chegou um momento que o pastor já contava sempre comigo. Ele falava, não, é ele. Pô, sabe o que acontece, irmãos? Deus tem várias formas de trabalhar. Só que nós não podemos direcionar o nosso serviço a Deus no âmbito humano. Nós temos que servir a Deus de acordo com a sua palavra no âmbito espiritual. Que aí você vai conseguir amar a Deus e você vai conseguir amar o próximo. Você vai deixar de lado as coisas carnais. Mas o inimigo vai querer, irmão. O inimigo vai querer. Vai querer usar até quem você não imagina. Ou, como eu já falei, pode ser falha. Nós não somos perfeitos, irmão. O apóstolo Paulo, ele brigou com Silas, irmão. Ele brigou com Silas. Literalmente, porque Silas queria levar Barnabé. Brigou com Barnabé. Porque Barnabé simplesmente queria levar João Marcos. E Paulo, não achava justo. Não, você não vai. Ele não vai. Vai, Paulo, não vai. Vai, Paulo, não vai.
Irmão, se você voltar no tempo, ninguém queria receber o apóstolo Paulo. Barnabé que abraçou Paulo. Se você olhar as escrituras, quem liderava as caravanas era Barnabé. Depois, Paulo passou a liderar as caravanas missionárias. Mas até então, Paulo aprendeu muito com Barnabé. Barnabé já tinha mais tempo lá no evangelho de Cristo. Então, irmãos, você vai ver que nem os apóstolos, ninguém acreditava em Paulo. Ninguém queria. Nem o homem que ganhou a revelação de Deus, Ananias, queria isso. Deus teve que falar para Ananias: Ananias, escolhido Ananias. Vai lá na rua direita, ora por ele está te esperando. Sou eu que estou mandando. E depois disso tudo, Paulo comete essa falha. Mas Paulo, lá na frente, falando para Timóteo, toma João Marcos, traz comigo, porque me é útil na obra. Ele reconheceu uma coisa mínima, mas falhas, irmão. É por isso que eu digo que o único que cumpriu com perfeição, maestria, a obra de Deus nessa terra foi Jesus. Todos os homens tiveram falhas, irmãos. E não é por isso que eu vou deixar a igreja, e não é por isso que eu vou chorar, abandonar Jesus. Não, até porque eu posso falhar também com você. E agora? E se eu falhar com você? Eu preciso concordar mais uma vez com o pastor Hernandes de Erló, porque ele fala: irmão, é impossível nós termos relacionamento sem o exercício do perdão. Porque eu posso errar com você. E você pode errar comigo em dado momento. Por mais que eu te ame muito, por mais que você me ame, porque eu sou humano, sou falho. Eu estou em processo de perfeição. Já fui justificado, me santifico, mas ainda não fui glorificado. Nem você. Por não sermos glorificados, por não ainda termos a perfeição, não chegarmos à estatura de varão perfeito ainda, que é semelhante a Jesus, nós cometemos falhas. E aí é que entra o exercício do amor e o exercício do perdão. E aí é que eu olho para o irmão e vou falar assim: de repente o irmão não vigiou, vou orar por ele. Aquele vizinho, de repente está atribulado, vou orar por ele. Agora, irmão, quando a pessoa... Eu acho que o diabo vai mudar a estratégia. Porque eu já aprendi, irmão. Quando a pessoa me persegue, fala alguma coisa de mim, eu falo: está precisando de oração essa pessoa. E começo a orar. Não é para Deus quebrar a perna, nada disso. É para Deus salvar, para Deus abençoar, para Deus libertar, para Deus curar. Transforma essa vida, Jesus. Transforma, liberta, Jesus. Salva ela para mim chegar no céu com ela e lembrar ela: pô, rapaz, você quase me tirou da graça, hein? Mas eu orei por você, você está aqui. É isso que tem que ser feito, irmão. Que o inimigo ele vai até desistir de mandar alguém te perseguir. Porque toda vez que alguém te perseguir, você orar por essa pessoa, de coração, para que Deus salve ela, leve para o céu, você vai mudar, irmão, o cenário. Você vai vencer a guerra. Porque é isso que o inimigo quer. Ele já perdeu, irmão. Ele é mentiroso. Mas o nosso Senhor é bom. O nosso Senhor é amável. O nosso Senhor está a qualquer momento voltando para nos buscar. E é por isso que nós, irmãos, já fechei minha Bíblia para não tomar muito tempo. É por isso que nós temos que direcionar a nossa oração, o nosso comportamento no âmbito espiritual, irmão. Precisamos ser espiritual. O homem espiritual discerne tudo. O homem carnal, não. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo, de ninguém é discernido. Você consegue... Irmão, coisas que eu vejo no meu trabalho, antes de acontecer, eu já vejo. E eu falo com um colega: ó, rapaz, isso vai acontecer isso, hein? Ele: que nada. Outro dia um colega lá, tá gravando, né? Tem que ter muito cuidado. E aí eu tô vendo: rapaz, tem que ter muito cuidado, hein? E eu tô vendo alguma coisa, e aí eu falei com ele: irmão, já sabia o que ia dar. Daqui a pouco tá ele lá cabisbaixo. O que houve? Minha esposa.
Aí eu não falei para ele, mas eu pensei, eu sabia, rapaz. Sabia que esse negócio que estava fazendo aí não ia dar certo. Aí eu falei, tu clama a Deus, que Deus pode restaurar. Mas você já percebe, irmão, antes de acontecer, você já está se antecedendo. Por quê? Os olhos espirituais, o Senhor te dá a sabedoria do alto, você, opa. E engraçado que ele não gostava de falar certas coisas perto de mim, porque ele já sabia. Não que eu fique falando, mas que se você é a luz, a Bíblia diz que os homens amaram as trevas. Por quê? Porque se ele for para a luz vai revelar o seu erro. Você é crente, a pessoa está no erro. Ela vai ficar falando de pecado, de coisas perto de você? Não vai. Porque ela vai se sentir constrangida. Então, de uma certa forma, ela não vai manter distância. O ímpio vai te chamar quando ele estiver em apuros. Ora por mim, isso e aquilo. Aí ele te chama. Mas para falar de pecado, para falar de coisas erradas, duvido. Duvido, irmão, que o ímpio vai querer você perto. Porque só a tua presença já vai constranger ele. Que você não faz. E ele vai ficar conversando aquilo por quê? E ele a consciência dele já vai condenar ele, não é nem você com a boca fechada. Mas a gente tem que sempre levar isso para o plano espiritual, irmão. Plano espiritual. Que Deus vai nos dar vitória. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, glória seja dada a Jesus por esta palavra, mostrando a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não somos inimigos um do outro.